Olá! Voltando para o nosso terceiro bloco, a nossa terceira parte do nosso curso de magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, para quem ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, e estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o magnetismo, para que a gente se qualifique para podermos aplicar as técnicas do magnetismo seguindo o Espiritismo, seguindo as orientações de Kardec. Olá, Lília! Lília, seja bem-vinda! Oh, pode deixar, Lília. No final, a gente sempre, ao final de todos os nossos encontros, nós fazemos uma irradiação, uma vibração, a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das alimentações e de que mais? Até me perdi. E o passe espiritual, passe magnético espiritual à distância. Então, aqueles que agora estão precisando, comecem já a ir mentalizando essa cura, porque os benfeitores estão aqui conosco. Nós criamos uma grande rede magnética espiritual para beneficiar a todos os nossos irmãos de humanidade. Afinal de contas, estamos aqui com esse propósito desse trabalho do bem, oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos para beneficiar tantos irmãos que agora estão precisando, ou nos seus lares, ou agora às vezes nos leitos dos hospitais. Mas agora, para a nossa terceira parte, nós vamos falar sobre o toque. E eu perguntei a vocês sabem o que é o toque? Será que alguém ficou pensando o que seria esse toque? Bom, a Carla está pedindo para eu adicionar ela ao Telegram. Eu é que tenho que adicionar, Carla, é? Então, você já tem o Telegram, eu vou ver lá aonde está o seu contato do Telegram e eu adiciono sim, vai ser um prazer. Bom, então vamos falar sobre o toque. O Jacomelo diz que o toque é uma questão bem polêmica, porque quando a gente fala do toque, não é aquele transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem toque e que a pessoa vai e lava as mãos uma porção de vezes e que a pessoa vai lá e vê se a fechadura da porta está fechada realmente. São assim situações muito dolorosas, porque a pessoa tem aquela repetição, aquele toque. Não é isso. Nós estamos falando do toque num outro sentido. Será que nós, magnetizadores, podemos tocar nas pessoas, aquelas que estamos atendendo? E é isso que ele vem falando com relação ao toque. Porque o toque, nós temos que ter muito cuidado nas casas espíritas para não sermos mal interpretados. Eu estava ouvindo uma palestrante, ela inclusive falando sobre o passe magnético, e na casa que ela atua, um dos magnetizadores foi ajudar a esposa de um frequentador para poder descer da maca. Ela subiu na maca, aquela senhora, ele deu a mão para ela descer da maca. E o marido protestou, achou aquilo um abuso do homem ter tocado na sua esposa. Então, é um assunto polêmico. É o que o Jacó diz, é um assunto polêmico. Então, como é que fica? Toca ou não toca? Né? E aí é o que ele vem dizendo. Primeiro, se a gente perceber que há necessidade de tocar o paciente, colocar, porque se a imposição, quanto mais perto, ela é mais concentradora, se a gente tocar, mais concentrada ainda fica. Então, se a gente percebeu a necessidade daquele toque, a gente precisa, com antecedência, conversar com aquele paciente, saber se ele aceita ser tocado,
informar o objetivo daquele toque. Aliás, até abrindo um parênteses, é muito importante que todo trabalho realizado dentro de uma casa espírita seja assim com muita visualização. Eu já vi casas espíritas que eles têm a meia porta assim, é de vidro. Outros vão atender, mas deixa a porta aberta. Outros dividem apenas com uma cortina, porque nós não sabemos o que pode estar se passando na cabeça daquela pessoa que ali se encontra, se está tendo um processo obsessivo, os obsessores podem querer induzir aquela pessoa para que ela crie um constrangimento, às vezes até um processo, crime contra aquela casa espírita, contra aquele magnetizador. Então, temos que ter muito cuidado, sim. E é nesse sentido que o Jacó vem dizendo, se o magnetizador perceber que há aquela necessidade realmente desse toque, conversar com aquele paciente, dependendo da situação, até que esteja alguém próximo ali da família, porque o ideal quando nós vamos aplicar o magnetismo é não ter pessoas muito próximas para não interferir com o seu magnetismo no atendimento, mas alguém que tenha uma visualização para depois não haver nenhum tipo de situação constrangedora ou até comprometedora para o trabalhador. Então ele diz, se a pessoa não concordar, você não aplica o toque, mesmo se for necessário, mas não toca mais nesse assunto. Agora ele diz o quê? Desde a época de Jesus, os grandes magnetizadores clássicos, eles tocavam a pessoa. Jesus tocava as pessoas. Mas é muito interessante que, inclusive, havia magnetizadores para entrar em relação magnética, que é aquela a maneira como a gente, magneticamente, a gente se aproxima daquele que vai ser tratado. Tinham magnetizadores que ele colocava a pessoa sentada e ele sentado de frente para a pessoa, e as pernas dos dois ficava perna com perna, assim, a perna do magnetizador no meio da perna do paciente, e ali eles ficavam durante uns 10 minutos até que houvesse aquele sentisse, né, que entrou em relação magnética. Mas imagina hoje em dia a gente fazer isso dentro de uma casa espírita. É uma situação que pode acarretar graves danos morais para casa. Então é isso que ele nos orienta. Apesar de que sempre, né, houve o toque, mas termos muito cuidado. Então o Mesmer, que foi, como eu falei, que era considerado, é considerado o pai do magnetismo moderno, ele criou umas tinas assim muito interessantes e assim com umas coisas assim de ferro, e ele magnetizava aquilo, porque também chegou um momento que eram tantas pessoas que o procuravam que ele não dava conta mais de atender um por um. Então os pacientes, eles seguravam ali naquelas barras de ferro, assim, em volta daquelas tinas, e ali eles ficavam. Por seguir, ele também utilizava um método parecido com o do Mesmer, só que ele magnetizava assim, umas cordas de algodão, uns pedaços de tecido de algodão, prendia nas árvores, e as pessoas iam e seguravam aquelas cordas de algodão, e ali elas recebiam o magnetismo que elas precisavam. Vê que coisa interessante, porque ele também não dava conta, era muita gente. Nós sabemos que as próprias casas espíritas, tem casas que ficam abarrotadas, 200, 300 pessoas numa noite para tomarem um passe.
Como que um passista vai conseguir aplicar um passe de 30, 40, 50 minutos numa pessoa? Então são aqueles passos assim, que eles até falam, né, que é o tempo de um Pai Nosso. E é muito interessante o tempo de um Pai Nosso, que a gente viu muito agora nessa época atual, orientando que a gente lave as mãos enquanto vai recitando o Pai Nosso. Porque o tempo de um Pai Nosso leva em torno de uns 20 segundos. Então é o tempo da gente estar ali lavando as mãos. E aí a gente vai orando, fecha os olhos, vai falando: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. E quando a gente vê, a gente higienizou as mãos. E aí a gente enxágua as mãos. A água também tem um poder de magnetismo muito grande. E com isso a gente vai se curando. Se a gente precisa lavar as mãos, eu lavo a mão acho que umas 500 vezes por dia. Então, cada vez que lavar as mãos, for fazendo a oração do Pai Nosso, e depois a gente vai mentalizando aquela água, curando, né? A gente vai se curando, porque nós temos o poder de cura, todos nós temos. Só que nem todos conseguem colocar esse poder para fora. Por isso a necessidade ainda de outros ajudarem. E aí, no caso, entra o magnetizador, entra o médico, não é? Entra o profissional especializado em determinadas áreas. Deleuze também, que foi um grande magnetizador clássico, ele até privilegiava os passes calmantes, os quais não permitem os toques. Então ele gostava muito de trabalhar com os passes mais para acalmar, mas aí não precisava tocar. La Fontaine, lembrando do Potê, que do Potê também foi um grande magnetizador, e tem alunos nossos que ficaram de fazer as pesquisas e alguns não entregaram. Eu estou aguardando ainda a pesquisa dos nossos magnetizadores clássicos. Mas o que o La Fontaine fala com relação do Potê? O Dupoté, ele consagrou as técnicas que não pediam toques. Então o Dupoté, ele adotou técnicas, as técnicas que ele adotou com mais frequência eram técnicas que não precisavam tocar. Mas, na verdade, né, a gente precisa ter muito cuidado, mas seja como for, como a condição de ativantes fluídicos, para ativar fluidicamente, se sobressai o toque, principalmente no caso de cânceres, tumores, que pedem grandes concentrados fluídicos. Então, nesses casos assim, de tumor, de câncer, que precisam de grandes concentrados fluídicos naquela região onde se localiza a enfermidade, o toque é sempre muito importante. Mas, com cuidado, porque se o paciente não desejar, aí o magnetizador não deve insistir. Porque se nós, ao impormos, a gente está concentrando, quando a gente toca, vai concentrar mais ainda. E ali precisam de muito ativantes, de concentrados, quando em determinados tipos de enfermidades. Então ele diz o quê? No caso, por exemplo, de um câncer, de um tumor, o ideal é que nessa superfície onde vai se tocar, seja com a mão ou com os lábios, porque também a pessoa pode, o sopro quente e acabar até tocando ali, pela técnica, né, do sopro quente, isolar aquela região com um tecido. E ele diz de preferência de algodão. Aí ali você vai ou fazer o toque ou fazer o sopro. Você, ao invés de tocar diretamente na pessoa, cobre com tecido de algodão e principalmente no caso do sopro. A gente viu isso aqui, o sopro quente. Porque se você vai dar aquele bafejar que fala, não é assim, vai ali, aquele ar quente, vai insuflar aquele ar quente
passando, logicamente que agora então nem pensar, né? Por isso que a gente está em isolamento social. Mas ali você está passando um pouco da sua saliva, do seu hálito. Então, cobrir com pano. Por outro lado, e está dizendo aqui que só tem 5% de energia nesse aparelho aqui. Por outro lado, se você vai aplicar o sopro quente, o cuidado, por isso que nós inclusive convidamos uma profissional da área da odontologia para falar sobre a higiene bucal, porque imagina um magnetizador com mau hálito. Mesmo que ele não vá aplicar o sopro quente, já é inconveniente. Agora, aplicando um sopro quente, então, ele precisa ter uma saúde bucal, uma saúde estomacal, com que ele... Tá bom, obrigada. Ele precisa ter uma saúde adequada, né? Porque... Tá bom, obrigada. Porque como é que ele vai atender alguém, né? Em qualquer profissão, em qualquer situação, um médium, um dialogador, chegar ali perto do médium para falar com o médium, para falar com o espírito que está se comunicando, e aquela pessoa com mau hálito ou com um cheiro inconveniente, não seria muito adequado, não é verdade? Mas, então, eu acho que já falamos bastante, né, do toque, né? E então nunca, em espécie nenhuma, nunca pedir ao paciente para que se dispa, tire nenhuma peça de roupa. E agora, lá no livro dos médiuns, Kardec ele fala sobre o toque. No livro dos médiuns, na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 14, quando ele fala dos médiuns curadores, o item 175. Kardec, falando ali dos médiuns curadores, Kardec menciona o toque. E ele diz: diremos apenas que este gênero de mediunidade, a mediunidade curadora, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. Jesus, ele curava com um simples toque, pelo olhar, né? A pessoa só com o olhar ela consegue curar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno vai reconhecer que há algo além. Porque Kardec vem dizendo do médium curador que com simples toque ele consegue curar. E a pessoa poderia dizer, mas isso é magnetismo. E Kardec diz, sim, mas vai mais além ainda. Tem mais alguma coisa. Porque a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Que é o que eu falei com vocês. O nosso tratamento magnético não é assim, uma vez chegou lá, tomou um passe e ficou curado. Não. Há toda uma metodologia, uma técnica, uma sequência, são de preferência mais de uma vez por semana, mas pelo menos uma vez por semana. Tem o complemento também fundamental, que nós já falamos sobre isso, que é a água magnetizada. Porque a água magnetizada, ela vai reforçando o tratamento magnético. Se a pessoa, por exemplo, no caso de depressão,
ela pudesse diariamente tomar passe, provavelmente em uns 2 meses ela estaria curada. Mas nós não temos equipe para isso. A própria pessoa, se disser que, olha, diariamente você tem que vir, ela já vai ser relutante ao tratamento. 1 vez por semana as pessoas já faltam, as pessoas já não têm aquela assiduidade. E a água magnetizada, ela é o complemento do tratamento. Mas, por outro lado, o que é que acontece? Muitos tratamentos não avançam justamente porque a pessoa falta e não toma água magnetizada corretamente. Então, a água que a gente orienta a tomar pelo menos 5 vezes ao dia, a pessoa às vezes toma 1 vez, esquece de tomar, não toma, aí o tratamento não avança e a pessoa pode pensar, poxa, mas será que o magnetizador, será que essa casa não está sabendo fazer o tratamento adequado? Mas é a mesma coisa, a gente vai ao médico. Se a gente não segue as orientações do médico, nós não vamos se curar. E às vezes a doença vem até mais agravada. A gente já falou inclusive sobre isso nos nossos encontros passados. O médico nos passa um antibiótico para tomar durante 10 dias. A gente toma durante 3 e para de tomar. Deu aquela melhora, não preciso mais não. Aí o que acontece? Às vezes a doença vem muito mais forte. A mesma coisa, o tratamento. Um tratamento magnético é um tratamento. A própria palavra já fala, né? Então precisa de regularidade, de seriedade, de comprometimento da parte do magnetizador, mas da parte do assistido, do paciente. Senão, agora o Jacomelo diz que querer simplesmente proibir o toque não é adequado, mas temos que refletir, né? Agora, olha, vamos entrar em outro tema. Tomem um fôlego, deem agora aquela espreguiçada, aquela esticada, bem esticadinha, que aí a gente agora vai entrar no outro tema bem interessante e que vai requerer a nossa atenção. Quem está tomando café, tome mais um golinho aí para poder acordar, porque eu, pessoalmente, eu gosto mais do curso na parte da manhã, que eu estou mais desperta. Mas nós começamos a oferecer esse curso na parte da tarde, porque na parte da manhã nós temos a evangelização infantil. Mas à tarde, depois do almoço, nossa, é uma preguiça, é um sono que dá, né? Principalmente aquele que ainda come uma feijoada, né? Ainda bem que eu já não como mais carne, então já fico um pouquinho mais leve, mas mesmo assim... Mas então, ó, dera aquela... Ai, que preguiça! Dera? Então vamos lá. É o arrastamento magnético. O que seria o arrastamento magnético? Desde Deleuze, os arrastamentos magnéticos já vêm sendo tratados. É um tema. Olá, é alguém aqui da acupuntura. É o Felipe Moraes. Felipe Moraes, FM, consegui descobrir quem é. Olá, Felipe, que saudade, Felipe. Que coisa boa você estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Então, o Deleuze, que foi também um magnetizador clássico, ele tem um livro que se intitula Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal. Quando se fala de magnetismo animal, não quer dizer do animal, é se referindo a nós humanos, porque se fala o magnetismo espiritual e o magnetismo animal, que seríamos nós. Então Deleuze não está falando do magnetismo dos animais. E ele fala lá, principalmente no capítulo 9, com relação aos arrastamento magnético. Então, como é que ele utilizava esse arrastamento magnético? Ele utilizava, e ele ensinou,
para tirar as dores dos pacientes. Então é uma prática utilizada por ele. Denise, um pãozinho de queijo agora ia bem, né, Denise? Com aquele cafezinho. Vamos sentir agora assim, ó. E o aroma do pãozinho de queijo do café, porque nas nossas aulas presenciais, nos nossos intervalos, a gente sempre tem o pão de queijo e o café. E agora a gente tem que mentalmente sentir o aroma do pão de queijo do café, isso aí. Mas então, como é que Deleuze utilizava esse arrastamento para tirar as dores? Olha, uma técnica para tirar as dores, isso é muito importante. É com arrastamento que se desaloja uma dor, tira ela do lugar, reposiciona e a dissipa por completo com os arrastamentos. Então, muito embora isso nem sempre signifique uma cura, porque às vezes a pessoa está com uma dor, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você toma um analgésico, a dor passou. Dependendo do que seja, aquela dor passou, não volta mais. Mas dependendo do que seja, aquele analgésico ele tirou a dor, mas ele não curou a doença. Então aqui o Giacomello fala, nem sempre você tirar a dor significa curar. Você vai aliviar. Imagina você estar desesperado, uma dor na perna, uma dor na barriga, uma dor no braço, uma dor na cabeça, uma dor no ouvido. Você tira aquela dor. Depois você vai descobrir qual é a causa daquela dor. E às vezes, aí o magnetizador vai conseguir curar a causa da dor. E se for o caso, vai se recorrer à ajuda médica ou a outras práticas, né? Inclusive da medicina chinesa, né, Felipe? Com a acupuntura. Mas, então ele diz, se tirar a dor não significa que curou, porque muitas das vezes é apenas um sintoma e não o mal em si. Muitas e muitas situações de supressão de dores transportariam seus acometidos aos mais deliciosos dos paraísos, porque sentir dor é horrível. 1 minuto de dor parece, dependendo, que é um dia. É um desespero. Então, vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, porque aquela pessoa vai se sentir feliz, grata. Mas ele diz o quê? Afinal, quando a gente vai fazer uma cirurgia, até um tratamento no dente, em geral, se for para fazer uma obturação, eu nunca tomo anestesia. A minha dentista fica doida, meu Deus, mas você não vai tomar? Eu digo, não porque aquela anestesia é tão enjoada que vai me incomodar mais do que às vezes um incômodozinho. Mas por quê? É uma obturaçãozinha, mas não é uma coisa séria. Mas se você vai arrancar um dente, vai extrair um dente, se você vai fazer uma cirurgia, enfim, você vai o quê? O que o médico vai fazer? Primeira coisa, vai te aplicar uma anestesia. E dependendo da gravidade daquela cirurgia, do tempo que vai levar, vai ser uma anestesia que vai durar horas. E quando você volta da cirurgia, que começa a passar o efeito da anestesia, ataque de analgésico, porque senão a gente não aguenta. E é isso que ele vem dizendo. Então, se da mesma forma a medicina age assim para nos aliviar das dores, por que não o magnetismo? Embora o seu uso mais geral do arrastamento, vamos prestar atenção, embora o seu uso mais geral, no caso dos arrastamentos, seja em caso de tratamento de dores agudas ou crônicas, que tem às vezes uma dor aguda, uma dor de momento, e aquelas dores crônicas, não é? Ela pode também o arrastamento ser complementar de outras técnicas. Então ela pode o arrastamento servir para expelir certos concentrados energéticos, fluídicos ou mesmo fisiológicos. Então vamos ver aqui o que ele quer dizer com isso. Por exemplo,
para arrastar uma dor, não basta fazer alguns movimentos como os orientados. Por isso que eu digo, o tratamento magnético, ele requer dedicação, ele requer do magnetizador um bom estado de saúde, ele requer do magnetizador alimentação equilibrada, exercícios físicos que deem a ele resistência física. Ele precisa cuidar primeiro de si, estar bem fisicamente, para ele poder aplicar o magnetismo, porque requer tempo, ficar às vezes meia hora, 40, 50 minutos em pé. Então, o Giacomello vem dizendo, para arrastar uma dor, não é apenas alguns movimentos. Em alguns casos, deverão ser feitos módulos sequenciais, em sessões que podem chegar a uns 30 minutos, especialmente se os focos dolorosos forem crônicos. Resultado tem, mas precisa da perseverança. Outros, sim, quando existe um caso muito forte e constante que esteja provocando a dor, haverá casos em que essa terapia será pouco eficiente. Então, tem situações que, às vezes, o arrastamento daquela dor não vai ser muito eficiente, pelo menos até que seja tratada ou aliviada a causa real. Então, por isso a necessidade da avaliação do paciente, porque dependendo da situação, se você não tratar primeiro a causa real, você não consegue aliviar a dor. Então, ele diz essa importância que temos que ter. Por outro lado, nem todos os magnetizadores vão ter igual condições de tratar as dores. Como Kardec coloca, nem todos os médios têm mediunidade curadora. Mas isso não impede que a gente procure fazer a nossa parte. Nós vamos fazer o nosso melhor, mas realmente com desejo para que a gente possa oferecer o que for possível naquele momento. Agora, na situação de se arrastar outros compactados ou blocos fluídicos, ou até fisiológicos, a técnica é semelhante ao arrastamento de dores, porque pode haver uma compactação de fluidos num determinado lugar. Vamos dizer que, por exemplo, aqui no braço, concentrou-se muita energia, muito fluido, aquilo ficou congestionado, ficou compactado ali. Então, não está doendo, mas tem uma concentração ali. Vai fazer o arrastamento para retirar aquilo. Nós vamos ver como que faz. Mas, por exemplo, a pessoa pode estar com uma prisão de ventre, uma compactação ali no intestino, de fezes ali presas. Então, esse arrastamento vai ser um arrastamento fisiológico, para que aquele material, aquela substância possa ser eliminada. Ele diz, a técnica é a mesma utilizada para o arrastamento da dor. Só que os longitudinais começarão de forma lenta. Então você vai começar, longitudinal é de cima para baixo, né? Sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Sempre de cima para baixo, e quando chega, fecha a mão e volta com a mão novamente, aí abre a mão. Então os longitudinais, eles vão começar sempre de forma lenta, como se estivessem abrindo um caminho por onde seriam transportados os elementos em arrastamento. Então, a gente também, o nosso comando mental, sempre mentalizando, estamos ali lentamente fazendo aquele longitudinal e mentalizando que estamos arrastando, transportando aqueles elementos
E aos poucos aí a velocidade vai crescendo. Aí vai crescendo até se tornar um dispersivo de fato. Então começa bem lentamente, mentalizando que está arrastando aquele congestionamento ali, e aí vai aumentando a velocidade até se transformar num dispersivo. E nós já vimos aqui também que o dispersivo, ele, para ser dispersivo, ele precisa ser, por exemplo, se você vai dar um dispersivo da cabeça aos pés, você tem que levar menos de 3 segundos da cabeça aos pés para ser dispersivo, porque senão ele já se torna um concentrador. Então, se você vai dispersar uma pequena área, você tem que dispersar muito, muito, muito rápido, porque se você for assim, ó, aí você está concentrando. Está concentrando, então tem que ser muito rápido para que ele não se torne um concentrador. Só lembrando que a gente já estudou isso. Então, esse tipo de caso tem seu uso de forma mais comum quando se trabalha tumores. Então, ó, o caso de tumores, vai querer trabalhar, tem outras formas também, mas um caso de tumor, Jacomelo fala, você pode trabalhar utilizando a técnica do arrastamento. Caso de nódulos, inflamações, e se pretende conduzir esse tumor, esses nódulos, se pretende conduzir ele para as vias de excreção. O que são vias de excreção? Podem ser tanto os canais urinário como canal retal, tanto pela urina como pelas fezes. Você, como magnetizador, seu objetivo, de acordo com o que você quer fazer, de acordo com a localização daquela enfermidade, daquele tumor, daquele nódulo, daquela inflamação, você pensa, bom, eu vou arrastar para os canais urinários ou vou arrastar para que ele seja eliminado pelas fezes. Então, prevalece, além dos movimentos, o que eu falei, o comando mental, para que os fluidos desempenhem com eficiência esses arrastamentos. Nós temos visto, e antes mesmo de nós precisarmos fazer esse isolamento agora, nós já estávamos na nossa casa espírita utilizando do tratamento magnético à distância. E nós observávamos as reações das pessoas, o retorno, era como se eles ali estivessem presenciais. Eles sentiam a movimentação dos fluidos, eles sentiam vários tipos de reações que nos relatavam. Então, mas é o que nós precisamos utilizar? Aí é que a gente precisa utilizar muito, muito, muito o comando da mente. E agora, nesse momento, como eu falei, tem muitas casas se utilizando desse trabalho à distância, que é o magnetismo, né, aplicado à distância. Então, geralmente, a resposta fisiológica do paciente, ela tende a confirmar esse tipo de arrastamento, sendo bem observados os efeitos através de alterações no material que for excretado. Por exemplo, uma pessoa está com uma pedra nos rins, né, que se fala cálculo, né? Um cálculo renal, ou um cálculo, enfim, tem o cálculo também em outros lugares, cálculo na vesícula, né, cálculo biliar, que fala isso? Biliar, enfim. Aí o magnetizador, ele arrasta esse cálculo para a via urinária e ele fala com o paciente, olha, presta atenção, quando você for urinar, de preferência, né, às vezes até se pudesse em algum local que possa depois observar bem, mas aí ele falando, preste atenção, pode ser até que você sinta algum incômodo. A gente tem que falar sempre com muito cuidado,
Porque se fala, olha, você vai sentir uma dor intensa, a pessoa vai ficar apavorada. Então, tem que sempre falar com cautela, olha, pode ser que você sinta alguma reação, alguma coisinha e tal, você observe, depois você nos relata, e aí aquele cálculo, ele sai através da urina. Então, é isso que o Jacomelo vem dizendo. Agora, por exemplo, outra situação que ele coloca, no caso de sobras fluídicas decorrentes de acúmulos indevidos ou mesmo de dissipação de elementos que estavam bloqueados ou congestionados e que foram trabalhados por ações magnéticas. Trabalhou-se, estava congestionado, deu passe, deu dispersivo, deu transversal, fez aquilo tudo, mas ainda ficou alguma coisa, ainda ficou uma sobra, ainda ficou um acúmulo ali que não se dissipou através do tratamento magnético. Então, o paciente, ele, por exemplo, ele pode estar com uma grave congestão fluídica e apenas aqueles dispersivos locais não foram eficientes o bastante para dissipar os excessos. E esses excessos, eles podem se agregar ali em torno daquele lugar onde se deu aquele dispersivo, ou onde se deu aquele transversal, e ele ali ficou congestionado, aquele excesso. Aí, nesse caso, vai se intercalando com os dispersivos os arrastamentos. Então, com uma mão, você faz uma imposição, ali você impõe a mão no lugar onde você sente que ficou uma sobra, um congestionamento, você estabiliza ali aquele ponto congestionado, aí com a outra mão você começa a arrastar através de dispersivos longitudinais. Então você impôs a mão naquele local e você vai arrastando com os dispersivos. Aí, a partir desse ponto, você arrasta e você faz o seguinte, você arrasta além dos terminais, ou das mãos, ou dos pés do paciente, imaginando, idealizando, como quem arrasta para fora e dissipa tudo que ali está acumulado. Então, se, por exemplo, se essa congestão é nos membros superiores, você arrasta e vai puxando além das mãos, para que ela não fique nesse acúmulo no corpo, nas articulações. Lembrando que ele está dizendo que o arrastamento ele pode ser utilizado, por exemplo, no caso de um tumor, no caso de um nódulo, você pode arrastar para as vias excretoras. Agora, no caso de um acúmulo fluídico, de uma congestão fluídica, você pode arrastar, trazer através do braço, se for nos membros superiores. Se for nos membros inferiores, você arrasta além dos pés. Você arrasta para fora, dissipando todo aquele acúmulo que existia ali. Você tem que sempre tomar esse cuidado, porque se você arrastar e parar em determinadas articulações, aí você tira de um lugar e coloca em outro. Então, por exemplo, a pessoa está com uma dor no ombro, você vai arrastar além do braço. Não vai deixar nem na mão, nem nos dedos, nada, além do braço. Porque se você arrasta do ombro, por exemplo, você pode até arrastar, dependendo do que seja, você vai arrastar uma dor, você pode até arrastar, mas nunca parando nas articulações. Você quer arrastar de 2 vezes. Você arrasta até um determinado ponto, depois você arrasta o restante. Porque se você para nas articulações, a dor saiu de um lado e veio para o outro, porque as articulações são locais, regiões onde concentra muito fluido. Agora, o mesmo, essa chamada tina, tina mesmérica, que era
uma tina assim de madeira que o mesmo usava com umas coisas assim de ferro para a pessoa botar a mão. Era um grande cilindro de madeira, era uma coisa assim redonda, né? E ali ele colocava água, ele colocava ferro, ele colocava vidro dentro daquela tina, e dali saíam as varas de ferro, e os pacientes tocavam essas varas, e o que acontecia com muitos desses pacientes? Eles tinham crises convulsivas, eles começavam a surtar, a ter crises, e essas reações sugeriam os efeitos do magnetismo que o mesmo tinha aplicado ali. Inclusive tinha até a sala, que o mesmo tinha uma sala sem nada dentro, onde aquele pessoal começava a convulsionar e ele colocava o pessoal ali na sala até passar essas crises. É interessante, porque é o que eu estava dizendo. Ele estava ali aprendendo. Então, como médico e como magnetizador, ele não podia ficar apavorado. Bom, o pessoal entrou em convulsão, tinha a sala, deixavam a sala lá desocupada, até passar o efeito daquelas crises. E aí o Marquês de Puisegui também pregou muito essas tinas, mas ele ficou mais conhecido, como eu disse, pelas cordas, né, que ele pendurava naquelas árvores, e aquelas cordas magnetizadas, as pessoas iam ali, pegavam, seguravam, e também sentia o efeito do magnetismo. Então, isso é muito interessante. Mas, voltando, né, ao nosso... ao que a gente estava falando com relação aos arrastamentos, tão logo seja feita essa sequência, aí deve-se aplicar os transversais. Os transversais, eles devem ser executados onde ficou concentrada a mão. Então, por exemplo, eu coloquei a mão aqui no ombro, né? Coloquei a mão no ombro e com a outra eu vim arrastando. Eu vim arrastando, uma está aqui no ombro. Uma está aqui no ombro e a outra está arrastando além da extremidade. Fiz isso aqui como o Jacó diz, que não é coisa de uma vez ou duas, às vezes mais de meia hora. Então você fez isso, depois você vem... O que está dizendo ali? Você vem com os transversais no lugar onde você concentrou a mão. E aí você vai dar transversais onde você concentrou a mão. Em seguida, você realiza uma série de longitudinais, desde aquele ponto até além das mãos ou do pé, conforme for o caso. Então você pode intercalar. Por exemplo, ao invés de você ficar 10 minutos com a mão concentrada e só arrastando, você fica 2, 3 minutos, dá os transversais, dá o longitudinal, depois... Então você pode ir intercalando, porque aí a eficácia é boa também. Então, anotando aí alguma dúvida, se quiserem perguntar. Então, o arrastamento, só para a gente recordar, ele pode ser utilizado para dor, né? Arrastador. Por exemplo, a pessoa que tem fibromialgia, que sente dores em várias partes do corpo, você pode usar a técnica do arrastamento. Agora, a fibromialgia ela tem muito a ver também com os problemas emocionais, depressão. Então, pode-se tratar também com o passe específico, que é o TDM, e com os arrastamentos para aliviar as dores, mas ela serve também, como nós vimos, para tirar aqueles blocos fluídicos congestionados. Então pode também ser utilizados para isso. Também para tumores, nódulos, inflamações. Aí se arrasta para as vias de excreção.
Então a gente observa que o arrastamento magnético ele pode ser utilizado em várias situações, sempre ou arrastando para as vias excretoras ou arrastando para além das extremidades, ou das mãos ou dos pés. Mas, e como eu expliquei, né, o cuidado que tem que ter com como é que eu falei? As juntas, né? Isso tem que ter as articulações, porque o Deleuze, ele não teve esse cuidado com as articulações. E aí, mais recente, o Giacomello percebeu que se você arrastar, tá uma dor aqui, arrastei aqui, até aqui, parou, pronto. Parou na articulação, a dor ficou ali. Então, a necessidade de arrastar além das extremidades, para não correr esse risco de ficar dor no joelho, nos ombros, nos cotovelos. Então, o que a gente pode, para fechar essa reflexão, né, com relação aos arrastamentos, pode-se sim dividir o percurso dos arrastamentos, mas ele aconselha a esses cortes, a fazer essa divisão, nunca ser em cima desses pontos articulares, porque os pontos articulares eles são pontos sugadores. Eles retêm muita carga fluídica. Por isso que a gente, às vezes, né, tá, ai, meu joelho, ai, meu ombro, ai, meu cotovelo, ai, né, tudo dói, né? Mas porque são pontos que concentram muitas cargas fluídicas. Agora, os arrastamentos, eles também podem ser simples ou conjugados. Mas deixa eu ver se vai dar tempo de eu falar. Nós vamos deixar, vamos falar com relação aos arrastamentos simples ou conjugados na quarta parte do nosso estudo. Nós vamos dar uma paradinha agora, vamos dar uma paradinha de 10 minutos, são 10 para as 5, 5 horas em ponto nós estaremos de volta. Tá ok? Então, daqui a pouquinho estaremos